Em Jerusalém, as celebrações do início da Quaresma no Santo Sepulcro e no Patriarcado Latino. Os testemunhos de alguns cristãos da Ucrânia que vivem em Israel e na Palestina. Em Jerusalém, o encontro dos teólogos da Terra Santa, uma oportunidade de reflexão e escuta. Em meio a novas descobertas e reabertura, o sítio arqueológico da Custódia da Terra Santa também se prepara para o retorno de turistas e peregrinos. Começa o especial em 6 capítulos para conhecer algumas figuras do Evangelho que encontraram Jesus nos dias da sua paixão. O primeiro episódio é dedicado a Judas. Com a celebração da quarta-feira de cinzas, o novo caminho se inicia na igreja. Quaresma é o período de 40 dias no qual os cristãos se preparam para a Páscoa. Neste tempo de graça, os fiéis são convidados a fazerem um confronto especial entre suas vidas e a boa nova expressa nos evangelhos. Em Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro, a Santa Missa foi presidida por Frei Jacó Maria. O presidente da celebração fez ainda um apelo aos fiéis. Aproveitamos da Quaresma para nos arrepender. Olhemos a nossa vida. O que devo melhorar? O que é bom? Para onde estou indo? Qual é o objetivo da minha vida? Jesus quer que usemos deste tempo para nos libertar das coisas inúteis que nos separam de Deus e do próximo. Após 2 anos consecutivos de restrições devido à pandemia, hoje o Santo Sepulcro pôde acolher muitos fiéis para a abertura da Quaresma. Diante do túmulo vazio, a verdade se atesta e testemunha que, mesmo em tempos desafiantes, a esperança se mantém viva no coração daqueles que creem. Para mim é uma alegria esta graça que o Senhor está nos concedendo através da presença dos nossos peregrinos. Hoje é dia de festa e, sobretudo, de esperança, de ver que as orações que fizemos por dias melhores podem ser testemunhadas no momento presente. Desse santo lugar, a mensagem é sempre a mesma. A esperança, a luz, a vitória, a ressurreição. Saber que Deus vive e está em meio a nós, acompanhando-nos, sustentando-nos e, sobretudo, nos convidando a acolher sempre o seu dom. Do latim ao árabe, numa terra de tantos povos, seguimos pela cidade velha de Jerusalém rumo ao Patriarcado Latino. A Eucaristia une os crentes numa liturgia que indica uma estrada de reconciliação e conversão. A caridade nos recorda que o centro não somos nós, mas sempre o outro. É preciso abrir os olhos e enxergar os necessitados, que são inúmeros. Pensemos nas guerras, nos pobres, nas famílias necessitadas. Não é necessário fazer grandes coisas, mas gestos de atenção que nos ajudem a recordar que não somos os únicos a sofrer, mas que existem outras pessoas e que a caridade é a primeira consequência do encontro com o Senhor. Daqui da terra do Quinto Evangelho, uma prece sobe ao céu. Em ambas as homilias, o apelo de conversão esteve presente. O salmo rezado neste dia convoca o fiel a uma retomada de vida. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Um convite a uma vida voltada para o essencial, para aquele que ressuscitou e deixou o túmulo vazio. Meu nome é Vitória, nasci na Ucrânia. Hoje vim aqui na Igreja da Natividade para rezar pelo meu povo, que o Senhor os proteja. Peço ao Senhor que ponha fim à guerra na Ucrânia e traga paz ao mundo inteiro. Encontramos algumas pessoas de origem ucraniana que vivem em Israel e na Palestina. Há muito medo entre as pessoas e muitas pessoas, incluindo minha família, fugindo para o campo.
Infelizmente, 30 anos após a independência, quero dizer que isso dói muito no coração. Dima nasceu em Kiev, tem 26 anos e vive em Jerusalém desde os 5 anos, mas na Ucrânia ainda tem amigos e conhecidos. A primeira coisa que faço todas as manhãs assim que acordo é abrir o aplicativo de notícias e ver se Kiev caiu ou ainda está em mãos ucranianas. Para muitos ucranianos e russos em Israel, isso se tornou uma rotina diária todas as manhãs durante esses dias. De repente, a minha nacionalidade tornou-se extremamente relevante e importante, como eu nunca teria imaginado. Me vi muito envolvido e senti um forte sentimento patriótico em relação ao país que nasci, mas no qual nunca vivi como adulto. No dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, foi realizado um momento de oração na Basílica do Santo Sepulcro com a recitação do terço em língua ucraniana. Danilo é um seminarista da Diocese Greco-Católica de Viena, mas é originário de Lviv, uma cidade no oeste da Ucrânia. Parte de sua família permaneceu lá. Ele está em Jerusalém para um ano de serviço. Como posso dar minha contribuição? Como posso estar lá para minha família, para as pessoas em meu país de origem? Aos poucos fui tomando consciência de que estar aqui em Jerusalém, o lugar onde Jesus morreu e ressuscitou, é por uma razão. Também a comunidade católica de Nazaré se reuniu para rezar pela paz na Ucrânia. Acolhemos o apelo do Papa Francisco para o dia de oração e jejum pela paz na Ucrânia. Fizemos com a simplicidade de Nazaré, com a espiritualidade de Nazaré, na simplicidade da vida cotidiana. Creio que nossa maior esperança está na conversão dos corações de todos aqueles que estão na linha de frente desta guerra, dos russos, dos soldados que chegam ao nosso país, dos líderes políticos. Somente através da conversão e do arrependimento poderá haver a verdadeira paz. Will truly peace come. Estudantes de teologia de diferentes carismas se reuniram em Jerusalém para um momento de reflexão e escuta realizado pelo Studium Theologicum Salesianum. E então veio essa grande ideia, já que estamos vivendo esse caminho sinodal em Jerusalém. A ideia é muito simples: nos reunir, pensar, refletir, rezar juntos sobre o caminho sinodal em Jerusalém. Praying together about the synodal way in Jerusalem. Sínodo que na Terra Santa tem sua particularidade. Sinônimo de Chiesa é sínodo, lo dicono anche i padri della Chiesa. Sínodo é também sinônimo de igreja, já diziam os padres da igreja, e os seus membros são chamados discípulos do caminho. Portanto, o sínodo é constitutivo da identidade eclesial. Aqui na Terra Santa fazemos juntos esse caminho com o Senhor no caminho de Emaús, nas diferentes partes, nas paróquias, nas congregações, nos movimentos, e devemos incluir a teologia, que é a base do pensamento da igreja e especialmente dos nossos estudantes. Del pensiero della Chiesa e soprattutto i nostri studenti di teologia. A grande especificidade desse sínodo é que ele é mais que um sínodo de bispos, mais que um sínodo de sacerdotes. O Santo Padre realmente gostaria que todos participassem, que expressassem sua comunhão, que participassem plenamente e se sentissem enviados na missão da Igreja. Neste evento, os temas abordados foram referentes ao sínodo e à missão da Igreja, cristãos de língua hebraica, os migrantes e a diversidade, as mulheres e o ecumenismo, juventude e leigos, os marginalizados e o aprendizado da escuta. Nadine Bittar, em seu discurso, ressaltou que assim como a fé não vale nada sem as palavras, a escuta não tem valor se não houver ações. Esperamos que o Sínodo seja uma oportunidade para a Igreja ouvir as preocupações dos jovens e poder caminhar com eles para conduzi-los ao caminho certo e levá-los para fora das trevas da vida para ver a luz de Cristo no final do caminho.
Penso que o processo sinodal pode contribuir para a integração e a escuta mútua entre as várias partes da Igreja. Imigrantes e requerentes de asilo e falantes de hebraico vivem em uma realidade muito diferente da realidade geral do patriarcado de língua árabe, palestino e jordaniano. E o sínodo é uma oportunidade para ouvirmos uns aos outros, construirmos pontes e lembrarmos que, na verdade, somos uma só igreja chamada a caminhar juntos. O sínodo tem como tema a passagem dos discípulos de Emaús que, ao caminhar com Jesus, ouviram-no, exemplo que estes estudantes pretendem seguir. O sínodo fala em ouvir, especialmente quando os discípulos ouviram Jesus Cristo a caminho de Emaús. Tentamos ouvir pessoas de todos os lados e lugares, para ver onde está a brecha entre a igreja, o povo e suas causas. É verdade que existe uma lacuna que pode ser grande ou pequena. Estamos tentando reunir quais são as razões e como podemos abordar isso e superar todas as dificuldades e reduzir essa brecha o máximo possível. يعني نعمل هاي الفجوة أكتر أصغر لتنو نشوف إيش ممكن نوصل ونساعد الشعب لتنو الكنيسة توصل لجميع الأشخاص. Ainda sabemos muito pouco sobre sua habitante mais famosa, Maria Madalena, mas 2000 anos depois, as descobertas em Magdalas não estão concluídas. Isso é demonstrado pela segunda sinagoga do Tempo de Jesus, que veio à luz há algumas semanas, a menos de 200 metros da encontrada em 2009. Se na época o culto e os sacrifícios aconteciam apenas no Templo de Jerusalém, a nova descoberta é uma importante contribuição para documentar a função das outras sinagogas. A sinagoga é um lugar de encontro, um lugar de oração e ensino da Torá. Ao redor das sinagogas articulavam-se grupos judaicos que bem conhecemos na Galileia e eram muito importantes. Com eles, Jesus interagiu em várias ocasiões, também no entorno do lago. Antes da destruição por Tito em 67 d.C., Magdala era uma próspera cidade portuária, com mais de 40 mil habitantes, famosa por suas indústrias de pesca e suas termas. Estamos andando sobre uma rua romana e por isso é possível pensar que onde colocamos os nossos pés, os discípulos, o mestre e até Madalena os colocaram, visto que havia mulheres que seguiam Jesus. Os sítios arqueológicos de Magdala são 3: o da Custódia da Terra Santa, a sombra da antiga torre para a água, também poderá ser visitado em breve. Há alguns meses, uma pequena comunidade de frades reside aqui. Somos apenas 2, mas buscamos viver como uma verdadeira comunidade franciscana. Nosso serviço aqui em Magdala é, acima de tudo, manter esse lugar seguro e cuidar dele. Se alguém quiser visitá-lo, podemos mostrar e explicar o que temos, pois esse sítio é muito interessante. Questo sito è molto interessante. Qui abbiamo anche una piazza romana. Aqui temos também uma praça romana. Padre Corbo fala de uma praça romana que provavelmente se tornará o quadripórtico de um ginásio. Assim temos a parte central de Magdala, que deve ter sido muito movimentada, pois, não muito longe da praça, encontramos pelo menos 4 ancoradouros do início da época romana e outros ancoradouros do período anterior, Asmoneu e Herodiano. Del periodo precedente, Asmoneo-Herodiano. O sito ha bisogno ancora di sistemazione. O local ainda carece de acomodações e medidas de segurança, mas estamos confiantes de que, muito em breve, possa se tornar um local importante para se visitar, pois aqui entendemos o microcosmo que é o Lago da Galileia e, portanto, também a escolha que Jesus fez de vir a esta região da Palestina e anunciar o reino de Deus. Anunciar o reino de Dio. A Gruta da Traição é o lugar onde a tradição coloca o beijo de Judas e a prisão de Jesus. Então podemos dizer que é justamente aqui que começa a paixão.
Nesta quaresma, Frei Henrico Maiorano nos acompanhará na descoberta de algumas figuras do Evangelho que encontraram Jesus no dia da sua paixão. Um encontro semanal que do Getsemane, lugar da traição e da captura de Jesus, nos levará bem ao pé da cruz e ao sepulcro. O primeiro que encontramos é Judas. Dal punto di vista archeologico, Do ponto de vista arqueológico, esse é o lugar mais antigo de toda a área do Getsemane. O nome Getsemane significa lagar de azeite. Muito provavelmente aqui havia uma prensa escavada na rocha. Os grafites e as pinturas no teto testemunham a grande devoção que sempre envolveu esse lugar. circondato questo luogo. Siamo al fondo della Valle del Cedro. Estamos no fundo do Vale do Cedron. Este era um lugar conhecido por Jesus e os apóstolos. De fato, os evangelhos nos dizem que aqui Jesus se retirou depois da última ceia. E Judas também conhecia este lugar porque Judas costumava se retirar aqui com os 12. Aliás, esse lugar também é chamado de Gruta dos Apóstolos, precisamente para indicar a familiaridade que Jesus viveu aqui com os seus. Também Judas acompanhava o Mestre há 3 anos. E mesmo que os evangelhos o retratem imediatamente como ladrão e traidor, de fato era um que havia sido chamado por Jesus. Alguns chegaram a chamá-lo também de Gruta da Amizade. Neste caso, a perspectiva é justamente a de Jesus, que aqui viveu uma intimidade com os seus, deixou-se beijar por Judas e o chamou de amigo até o último momento. Ultimo istante, amico. Pouco più in alto c'è l'Orto degli Ulivi, è il luogo in cui Um pouco mais acima está o Horto das Oliveiras, no qual a tradição coloca o lugar onde Jesus orou. Um bloco de pedra sobre o qual Jesus suou sangue e que hoje é o centro da Basílica da Agonia. della Basilica dell'Agonia. Os evangelhos nos dizem que Judas foi possuído por Satanás. Provavelmente uma forma de amenizar um pouco a responsabilidade diante da grande culpa que Judas sentia sobre si. Na realidade, o próprio Jesus dirigiu-se a Judas com palavras ainda mais fortes. Melhor para aquele homem se ele nunca tivesse nascido. Giuda è segnato dall'incontro con Gesù nel bene. Judas é marcado pelo encontro com Jesus, para o bem e para o mal. Também os últimos gestos são todos relacionados a ele. A tentativa de devolver as 30 moedas de prata para libertá-lo novamente e o ato extremo de suicídio. No fundo, acredito que o maior erro de Judas não foi tanto ter traído Jesus, isso foi feito por Pedro também, mas por ter traído a si mesmo. Ele se esqueceu que foi o primeiro escolhido e amado por Cristo. E no final, esquecendo-se disso, perdeu a única coisa que importa, o seu perdão. Il suo perdono. Na segunda etapa desta viagem, Frei Henrico nos levará ao início da Via Dolorosa para encontrar Pôncio Pilatos.